Meu nome é Richard, fundador aqui do canal Confeitaria de Rua, e hoje eu decidi trazer aqui para vocês um tema que é de quando eu precisei utilizar os meus doces como a renda principal para me sustentar aqui em casa. Bom, eu estava no fim do meu estágio numa empresa, eu me mudei de cidade para fazer esse estágio e aluguei uma casa, então não tinha ajuda dos meus pais. E eu me vi numa situação em que meu estágio estava acabando. Eu escolhi fazer uma pós-graduação, mas na mesma cidade. Só que eu tinha um gap de tempo aí. Meu estágio terminou em janeiro e eu ia começar a estudar somente em março. Só que eu ainda não tinha a garantia de que eu iria receber a minha bolsa de estudos logo em março. Então eu estava ali numa situação em que eu não teria uma fonte de renda e eu precisava dela. E eu precisava logo, né? Porque meu estágio terminava em janeiro, em fevereiro eu já não tinha um emprego. E aí eu decidi ir para os doces, que é uma coisa que eu já sabia fazer. Eu vendia doces durante a minha faculdade também para me ajudar com custos, para fazer uma renda extra também. Na época da faculdade eu morava com os meus pais, então para ter o meu dinheiro eu vendia esses doces. Chegou essa situação então em que eu falei, nossa, preciso vender doce para ter dinheiro para ajudar a sustentar a casa. E foi aí que depois do meu fim do estágio, no dia seguinte eu já fui numa distribuidora de doces, peguei o dinheirinho ali que eu tinha, que acho que era um pouco mais de R$ 100, já comprei chocolate, chocolate em gotas, chocolate em pó, leite condensado, creme de leite e já fiz a minha primeira leva de trufas, que foi o doce que eu escolhi vender, porque eu conseguiria fazer ele em quantidade e vender ele também um pouco mais barato para conseguir vender bastante. Eu sou da cidade de Campinas e eu decidi vender essas trufas no centro da cidade. Então, logo no primeiro dia, já fiz ali uma leva de 70 trufas para levar para rua. Coloquei numa bolsa térmica, porque tava calor. Então, coloquei aqueles bloquinhos que mantém gelado, coloquei as trufas dentro de uma bolsa térmica. Saí para vender. Na época também vendia as trufas a 1, a 4, 2 a 7, 3 por 10. Sempre falo, brasileiro adora uma promoção. Então a maioria do pessoal sempre comprava 3, né? Mas, e aí você pode me perguntar, você vendia bem, Richard? Como era a divisão do seu dia para fazer e vender essas trufas? Bom, eu me dividia da seguinte maneira. Durante o período da manhã, eu saía para vender as trufas. Eu ficava vendendo em torno de 4 horas. Eu saía de casa umas 7h30, 8 horas e vendia até um meio-dia, meio-dia e meio, mais ou menos. E na parte da tarde, aí eu voltava para casa, almoçava e a parte da tarde eu usava para fazer. Eu ainda tinha algumas coisas, como escrever o meu projeto para minha pós-graduação. Eu tinha alguns compromissos também a fazer e eu usava o período da tarde para isso e para fazer as trufas do próximo dia. Eu sempre tentava sair ali com umas 75, 76 trufas e tentava vender quase todas até esse horário do meio-dia e meio. E foi assim por uns 4 meses eu só sobrevivi vendendo doce na rua. E aí você pode me perguntar, Richard, quanto você ganhava com isso? Bom, eu trabalhava de segunda a sábado e eu tirava o domingo ali pra descansar um pouco, porque é um trabalho exaustivo. Você precisa ficar andando ali. Depende como você vai querer vender, né? No meu caso, eu escolhi andar no centro da cidade vendendo de loja pro pessoal das lojas, vendendo nos pontos de ônibus, terminal de ônibus. Então eu andava bastante e era bem cansativo. Mas chegava ali no final da semana, eu tinha vendido aproximadamente 400 trufas em uma semana. Então, aí as pessoas também podem perguntar, não era pouco dinheiro que você ganha? As pessoas pensam que quem tá vendendo doce ali na rua não tá ganhando quase nada, né, coitado. Só que às vezes a realidade não é essa. Você tem que sentar e fazer contas. Eu precisava de aproximadamente R$ 2.000, R$ 2.500 para pagar todas as minhas contas e ficar com um certo conforto.
poder ir no mercado comprar alguma coisa que eu tô com vontade, ir visitar a minha família um final de semana, porque aí eu pegava ônibus num domingo e voltava para minha cidade para ver os meus pais. Então eu precisava de um dinheirinho bom ali. E quanto que me rendia isso no mês? Levando em consideração que eu conseguia vender ali as minhas 75 trufas todos os dias, embora isso não acontecesse todo dia, vamos fazer aí uma média, que no final da semana eu vendia ali 300, 350 trufas. Vamos fazer essa média. Eu ganho atualmente de 90 a 100% em cima dos meus doces. Então, ali na semana, eu conseguia tirar uns 1.200, uns 1.300 reais vendendo essas trufas. E eu tinha metade de lucro. Então, eu conseguia tirar 600 reais por semana. Levando em consideração que o mês tinha 4 semanas, então eu conseguia, assim, no final do mês, ali uns 2.500 reais livres para mim dessas trufas, que não é pouco dinheiro. Hoje nós temos diversas pessoas trabalhando por um salário mínimo, sendo empregados. Então a gente também vê nos doces uma oportunidade de você ser o seu próprio chefe e conseguir ganhar um pouco mais. Se você vender, ficar um tempo a mais na rua, você pode ganhar mais dinheiro. Existem estratégias, você pode sair só à noite e vender em barzinho, você consegue cobrar um pouco mais nos seus doces fazendo isso. E eu saía de manhã, que era o tempo, foi como eu dividi o meu tempo, né? Então eu saía de manhã e vendia pro pessoal na rua. Mas você pode fazer disso uma renda extra e vender no seu trabalho, vender na família, vender no seu trajeto até o trabalho. Ótimo. Vai ser um dinheirinho que no final do mês eu tenho certeza que vai fazer uma diferença para você. Seja para você guardar, investir ou pagar uma conta que você precisa, ajudar alguém. Então eu vejo nos doces hoje uma oportunidade de renda extra, mas que no passado já foi a minha renda principal. Então o intuito que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês hoje foi justamente esse. Mostrar que os doces eles podem também ajudar você a mudar de vida. Porque se você pode focar em outros doces. Eu escolhi as trufas. Você pode vender cone trufado, que tem um valor agregado maior. Então, se você vai num lugar que você consegue vender bastante, com um preço um pouco maior, um produto que tenha um preço de venda maior, mas que você ganhe mais, você pode ganhar mais dinheiro. Eu escolhi as trufas porque para mim era um pouco mais fácil de fazer e que tem uma validade um pouco maior. Então, eu pensava assim, se eu não conseguir vender, não vai estragar, eu consigo vender depois. O que pode muitas vezes não acontecer com um bolo de pote, por exemplo, que tem uma validade um pouco menor. Um geladinho, muito bom. Se você não vender hoje, mantendo congelado, você pode vender amanhã também. Então, estude um pouco, dependendo da sua região, entenda o seu público para ver qual doce você vai poder vender. Na minha graduação eu vendia bolo no pote, porque eu fazia em casa lá, deixava na geladeira, não tirava pra tentar vender e depois voltava, eu vendia sob encomenda, falava no grupo, gente, tô levando o bolo no pote amanhã, quem vai querer? Tenho esse sabor. Aí eu pegava e levava. Você tem diversas estratégias, posso trazer um vídeo aqui no canal se vocês pedirem aqui nos comentários sobre estratégias de venda, como entender o seu público, escolher o seu produto para vender. E então, para esse vídeo, essa foi a proposta, foi mostrar para vocês como é possível também você fazer da sua renda principal, você sobreviver com doces. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima.